Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vamos juntos aí para a nossa aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, escrita, construção da persuasão e o nosso detalhamento, compreensão e análise de recursos verbais e não verbais para a construção da persuasão em texto da esfera publicitária. Vamos dar início à nossa aula? Então, o tema da nossa aula vai tratar também aí, de texto relacionado à persuasão e nós vamos iniciar falando aí, dando aí um brainstorming. O que é a definição dessa palavrinha? Brainstorming, a tradução literal, seria tempestade de ideias. E é mais ou menos isso que a gente faz no início, de uma aula, quando a gente está expondo ali o que a gente pretende com aquela aula. Nada mais é do que ouvir, fazer com que vocês comecem a pensar sobre aquele tema e aí trazer à tona aquele conhecimento prévio de vocês sobre o tema. Já para a gente começar direito, nós vamos ver então, what is the purpose of an advertisement? Qual é o propósito de uma propaganda? A palavra advertisement pode ser abreviada, AD, mas ela indica então todas as propagandas de modo geral, tá? Qual é o propósito de uma propaganda? Acho que todo mundo tem essa resposta aí pessoal. Ela serve para inúmeras situações, mas basicamente é para convencer quem está lendo, ou seja, o meu interlocutor, aquela pessoa que está em contato com aquele texto publicitário, tá certo? Então a gente vai passar por todos os elementos que compõem aí um texto publicitário. Vamos dar uma olhadinha na definição do propósito aí de um texto publicitário, de uma propaganda. Então, the purpose of advertisement, o propósito então das propagandas, or ads, a forma abreviada, tá? Então pode ser advertisements or ads, mesma coisa, uma abreviada, outra não. Is to get people's attention and influence what they do. Então o propósito de uma propaganda é chamar a atenção das pessoas e influenciar o que eles fazem. The main goals are, as metas principais são, os objetivos. A palavrinha goals significa também objetivos. Então, quais são os objetivos principais? Main quer dizer principal. Quais são as principais metas ou objetivos dos textos de propaganda? Primeiro, show products or services, mostrar produtos e serviços. Make people want to buy, fazer pessoas comprar. Build a brand image, construir ali uma imagem relacionada a negócio. Increase sales, incrementar, aumentar as vendas. Change behavior or ideas, mudar comportamentos e ideias. Então, basicamente, as propagandas elas servem então para vender produtos ou serviços, fazer as pessoas comprar algo, construir uma imagem sobre aquilo que eu pretendo, aumentar vendas e mudar comportamentos e ideias. Repare que muitos dessas metas, desses objetivos, está relacionado aí com commercial advertising, que é a propaganda comercial. This type of ad tries to sell products or services. Então, esse tipo de ad, advertisement, a abreviação aqui, esse tipo de propaganda, tenta vender produtos ou serviços. Example, ads for shoes, phones or food. Propagandas, então, de calçados, telefones e comida. Então, um dos tipos de propaganda, de ads são commercial. Outro, institutional advertising, propaganda institucional. The goal is to improve the company's image, not sell something directly. Então, a ideia aqui, gente, é mostrar a meta desse tipo de propaganda, uma propaganda institucional. A meta é aumentar. A palavra improve é aumentar, tá? Dentro sempre desse contexto, melhorar, aumentar a imagem, nesse caso aqui, melhorar a imagem da companhia, não vender algo necessariamente. Mas vocês imaginem que uma empresa está investindo, por exemplo, numa propaganda de, vacinação, por exemplo. Quando ela investe em algo bom, algo que é aceitável pela população, então a imagem dessa empresa acaba sendo valorizada, tornando-a conhecida, então as pessoas acabam adquirindo mais esses produtos. Então não vende algo diretamente, mas também se beneficia disso, Exemplo, a company showing
it supports the environment or education. Uma companhia mostrando apoio, né, ao meio ambiente. A palavrinha suporte quer dizer dar suporte mesmo, né, dar apoio para o meio ambiente ou educação. Então é mais ou menos aquilo que a gente estava falando. Na imagem, né, olha só, imagine uma empresa qualquer falando aí, né, todos juntos contra a dengue, né? Isso pega muito bem, que a dengue realmente é um problema, e quando as pessoas conectam, né, o nome de determinada empresa a algo bom que eles fizeram, nesse caso aqui o combate à dengue, então isso favorece a imagem da empresa, da companhia, e isso vai favorecer também os negócios dessa empresa, que no final das contas é vender determinados produtos, né, ou serviços. Mais um tipo, Public Service Advertising. Então, é uma propaganda de utilidade pública. Estas propagandas, né, ads, give important messages to help society. Essas propagandas dão mensagens importantes, ou passam mensagens importantes para ajudar a sociedade. Tá? Nós temos essa propaganda aqui, por exemplo, de vacinação. Isso aqui é muito relacionado também a governos, né? Essa aqui não tenta vender necessariamente algo, né? Mas ela tenta, de certa forma, melhorar também a imagem do governo, né? Dos governos de modo geral. Então também tem um objetivo ali muito claro, né? Um ganho também através das propagandas. Repare que as propagandas, todos os exemplos que nós vimos até agora, eles são relacionados à venda ou ganho de alguma forma, seja ela uma melhora na imagem, seja a venda direta de produtos e assim por diante. Exemplo, campaigns about recycling, vaccines or anti-smoking. Então, campanhas, né? Campaigns quer dizer campanhas sobre reciclar vacina, aqui recycling quer dizer o ato de reciclar produtos, né? Materiais de modo geral, vaccines, as vacinas, or anti-smoking, ou anti-tabagismo, né? Para as pessoas pararem de fumar. Então, são exemplos de campanhas, né? Como essa aqui, né? Que é de vacine-se. Outro tipo de propaganda, political advertising, propaganda política. Used by politicians or parties to get votes or support. Usado por políticos, politicians, quer dizer políticos, or parties. Parties aqui é partido político, tá? To get votes, para ganhar, receber votos, or support, apoio, tá? Então a propaganda política, ela também tem a sua função. Exemplo, ads during elections showing a candidate's plans. Então propagandas durante as eleições mostrando, né, quais são os planos dos candidatos, tá? Ads during elections showing a candidate's plans. Então esse também é um tipo de propaganda, né? Propaganda política, ok? Então nós vimos aí alguns exemplos de tipos de propagandas. Repare que todos eles é sempre voltado para ter ganho de alguma coisa, né? De alguma forma, quem produz essa propaganda, ele tenta obter algum tipo de vantagem. Seja ela comercial mesmo, né? Vender um determinado produto, um determinado serviço, ou então quando uma empresa faz uma propaganda que aparentemente não é vender nada, mas é uma propaganda que vai associar o nome da empresa a uma campanha bem sucedida, por exemplo, de vacinação, antitabagismo e assim por diante. Então as pessoas vão relacionar essas duas coisas, né? Olha, está se preocupando aí com o meio ambiente, com o ato de reciclar, então o antitabagismo. São coisas, né? São tópicos sensíveis e importantes na sociedade que determinadas empresas começam a apoiar. Então há uma associação, né, do combate a algo ruim a essas empresas. Melhorando a imagem dessas empresas perante a sociedade, perante os consumidores, aumenta, obviamente, o consumo, né, desses produtos e as vendas dessas empresas. Então, há sempre uma conexão comercial ali por trás da maioria das situações de propaganda. Propaganda de governo, por exemplo, né? Propaganda de... ainda que seja uma propaganda ali de cunho social, né? Mostrando para a sociedade a importância de se vacinar, por exemplo, quando um governo faz, por trás disso há uma tentativa, né? Um ganho, que é a melhora da popularidade, da visibilidade desse governo, o que é bom para os governantes, né? Então é sempre a propaganda é sempre mostrar algo bom, né? Melhorar a imagem ou vender algum produto, sempre relacionado a isso, tá? Bem, tudo isso que nós vimos serviu como base para o que nós vamos abordar agora, que é um tópico gramatical. Olha só. Present simple ou simple present, rules and structure. Então, o presente simples, regras e estrutura. Primeiramente,
Quando a gente fala em presente simples, é muito fácil conectar, né, esse tempo verbal com o momento atual, mas não é bem isso, tá? Quando eu falo de simple present, ou tempo presente, que nós temos na língua portuguesa, que é o seu equivalente, nós não estamos falando de algo que está acontecendo exatamente nesse momento. Isso aqui é um outro tempo verbal, tá? Que é o present continuous, é algo que está acontecendo. Quando eu falo simple present, eu estou falando do tempo presente, mas não é exatamente naquele momento que se fala. Aquele já é um outro tempo verbal, tá? Simple present fala de presente? Sim, fala de presente. Mas ele não fala do exato momento que se fala, tá? Ele não diz respeito a esse período, porque aí já é um outro tempo verbal, tá bom? Então, simple present é o presente, exceto o exato momento que eu estou falando. Por exemplo, eu estou falando, esse momento aqui já não é simple present, tá? Ele é um outro tempo verbal que a gente vai ver aí no momento adequado, tá bom? Voltando então agora para o presente simples. We use the simple present to talk about. Nós usamos o presente simples para falar sobre. Vou mostrar para vocês. Habits. She goes to school every day. Então eu utilizo o simple present para falar de hábitos. Ela vai para a escola todos os dias. É algo habitual, certo? Estou falando de presente. Não estou falando ela ia para a escola todos os dias. Ela vai, é presente, tá? Outro tópico, né? Outra situação onde eu uso o presente simples. General truths, verdades, voltei aqui, tá? Para a correta. Facts, fatos, tá? Water boils at 100 graus, né? Degrees Celsius. No caso aqui, né? A gente tem o C indica que é graus Celsius, mas poderia ser Fahrenheit, que é uma outra medida, mas enfim, dá na mesma, né? Tá indicando ali o quanto, né? Quanto quente está essa água. Então a água, ela ferve, né? Ela começa a borbulhar, boils at 100 Celsius, né? Ela começa a formar bolhas, né? A ferver mesmo, de fato, a 100 graus Celsius. Isso é um fato concreto, tá? É uma situação onde eu utilizo, então, o presente simples, tá? Eu não falei a água ferveu a 100 graus, não. A água ferve a 100 graus, estou falando de presente. General truths, agora sim. The sun rises in the east. Um fato, uma verdade geral. O sol levanta, né? Nasce no leste. Isso é um fato, tá? Não tem contestação. Também eu estou falando de presente. Repare que eu não estou falando assim, o sol nascia ou nasceu no leste. Não, ele nasce. Portanto, é presente, tá? Quando tratar-se de verdades gerais, eu vou falar, ou absolutas, né? Eu vou utilizar o presente simples, tá? Routines, para falar de rotinas. I wake up at 7 a.m. Eu acordo, eu levanto, né? Às 7 da manhã. Repare que eu não estou falando, olha, eu acordei, eu levantei às 7 da manhã. Eu estou falando, eu levanto, eu acordo, eu faço isso. É presente, tá? Então, eu acordo às 7 da manhã, ok? Também é algo situação que eu vou utilizar o simple present, né? Para falar de rotinas. Agora, falando de simple present, o uso em instruções e descrições. Também utilizo dentro desse contexto. Olha só. This product helps you save time. Este produto ajuda você a salvar tempo, né? Quando a gente traduz ao pé da letra, vai ficar salva tempo. Na verdade, ganha, né? Ganha tempo. Você não desperdiça seu tempo. This product helps you save time. Esse produto ajuda você a economizar tempo, tá? É nesse sentido. Por isso que a gente sempre fala, quando nós vamos traduzir algo, a gente nunca deve traduzir tudo ao pé da letra, porque nem sempre as coisas fazem sentido. Às vezes é necessário fazer uma adequação. Aliás, toda a tradução ela passa por esse processo. Mesmo quando a gente vai lendo um texto em língua inglesa, a gente tem que ir fazendo mentalmente ali a relação e a adequação desse texto para a nossa língua. Porque apesar de você conhecer todas as palavras, os significados mais comuns delas, que às vezes as palavras têm mais de um significado, você acaba às vezes traduzindo de forma errada. Então é preciso fazer esse processo de adequação, tá? de análise e ver o contexto onde elas estão sendo empregadas essas palavras para você chegar à conclusão do que de fato trata esse texto, aquilo que você está exposto, né? Aquela leitura que você está fazendo, tá certo? Então, o processo de adequar a nossa língua é algo constante, tá? Quando a gente está falando de uma outra língua, não tem como, tá? Tem que ter equivalência, isso a gente acaba fazendo mesmo.
Vamos para o nosso segundo tópico de gramática desta aula. Olha só, falar agora dos verbos e adjetivos persuasivos, né? São aquelas palavrinhas, adjetivos e verbos, então são duas classes gramaticais. O que é uma classe gramatical, teacher? Classe gramatical são as classificações que todas as palavras de um determinado idioma têm, tá? Na língua inglesa e na língua portuguesa nós temos 10 classes gramaticais. Verbos são as principais, substantivos e adjetivos acompanham ali em segundo lugar e as outras ali passam por preposição, conjunção, numeral e assim por diante, tá? Afinal das contas são 10. Verbos e adjetivos são muito importantes. Verbos e adjetivos persuasivos são essas duas classes gramaticais. Adjetivos são as qualidades, verbos vão indicar a ação e tudo mais. E eles são muito importantes dentro dessa ideia da persuasão. Haja vista que o tema da nossa aula é justamente as propagandas, né, que tendem a ser persuasivas. Então, nós temos ali os exemplos. Discover, descobrir. Amazing, quer dizer incrível. Easy, fácil. Only today, somente hoje. Isso aqui é uma locução, tá? Mais de uma palavra com uma determinada função, a gente chama isso de locução. Discover quer dizer descobrir, tá? Então, amazing, adjetivo. Discover é verbo. Easy, adjetivo. Only today, uma locução adverbial, tá? Somente hoje. Imperative form and modal verbs can, should and must. Verbos modais, né? Ou imperativo. Imperativo é quando eu dou ordem, tá? Quando o verbo indica uma ordem. E modal verbs são aqueles verbos especiais que a gente usa em determinadas situações, que é o can, should, must. Somente alguns deles, né? Exemplo, buy now aqui é um imperativo. Compre agora. Estou usando um verbo na forma imperativa. You must try it. Você deve testar ou provar aqui, tá? You must try it. Você deve provar ou testar. It can change your life. Pode mudar a sua vida. Há um verbo modal aqui. Isso pode mudar a sua vida. São dois exemplos. Explorar como cores, imagens e layout influenciam na interpretação de uma propaganda. Tá? Então, agora a gente vai partir para um outro aspecto das propagandas, tá? Que é como eles usam as cores para influenciar aí, e atingir o objetivo deles. Então, primeira situação, né? Como as cores são utilizadas para influenciar aí, a nossa cabeça, né? Fazer a cabeça das pessoas, né? Haja visto que a função das propagandas é essa mesmo. What colors are used? Quais são as cores utilizadas? Então, preste atenção nas propagandas. Elas utilizam cores e as cores não estão por acaso, tá? What image is show? Qual é a imagem que é mostrada? What image is show? Qual é a imagem, né? Que é mostrada. Por que aquela imagem está sendo mostrada? Que tipo de imagem? Where is the text placed? Onde esse texto, né? Essa produção de texto é colocada, é produzida? How do these elements affect the message? Como esses elementos afetam a mensagem. Então, tudo isso faz parte, né, da propaganda de modo geral, tá? Então, repare que toda a propaganda ela traz alguns elementos que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Quais são as cores que eu utilizo? Que imagens está sendo mostrada? Qual é o local? Que texto? Que tipo de texto? De onde é esse texto? Né? E como esses elementos afetam a mensagem? Essas são perguntas que a gente precisa fazer ao analisar as propagandas, tá certo? Agora nós vamos para um outro aspecto importante. Como as cores são usadas nas propagandas de anúncios. Então repare que o jogo de cores ela é muito importante dentro das propagandas. Eu vou mostrar para vocês agora um pequeno vídeo, né, da professora Lúcia, a professora doutora Lúcia, que ela vai explicar justamente como essas cores são utilizadas nas propagandas. Acompanhe. As cores elas envolvem todo um contexto, né, no mundo. Nós estamos envolvidos por cores. Ao nosso redor temos as cores. Mas como essas cores podem influenciar na propaganda? As cores elas têm um papel decisivo nas escolhas do espectador, do público. Por quê? Se eu estou com uma cor azul, geralmente ele vai nos remeter o que? A calmaria.
E a cor azul geralmente é utilizada quando se vende água, pureza, né? Significa pureza. Alimentos. Toda lanchonete de grande que trabalha com essa questão psicológica das cores, ela vai ter a cor laranja e vermelho. Por quê? A saciedade e a inquietação. Então, o que os donos das lanchonetes querem? Um rodízio de público, né, de clientes. Então, comeu, saciou, vai embora. Não precisa ficar sentado. Já num restaurante, dificilmente você vai encontrar as cores laranja e vermelho. Geralmente é verde, azul. Por quê? O que o dono daquele ambiente, daquele restaurante quer? Que a pessoa sente, vá degustar uma entrada, uma bebida e permaneça ali gastando bastante. Então, para ele é lucrativo que o cliente fique mais tempo. Então, as cores vão ajudar esse cliente a ficar dessa forma. Geralmente, os médicos, eles utilizam quais são as cores no momento de uma cirurgia? O azul, o verde, o branco. Já pensou em uma sala de cirurgia e todos os médicos estiverem de preto? Vai afetar diretamente o seu psicológico. Então, também a questão da propaganda, ela vai estar envolvendo essas cores. Então, a cor, ela vai estar presente. Em algumas culturas também, nós temos que levar em consideração as culturas. Muito bem, então vocês conseguiram acompanhar aí, né? É um tema, obviamente, muito mais amplo, né? Mas dá para a gente compreender como as cores elas são utilizadas nas propagandas, nos ambientes, né? Elas têm um porquê. Nem sempre a cor é algo isolado, sem um objetivo. Especialmente falando aí nas propagandas, a utilização de cores ela é fundamental. Sempre há um motivo para utilizar determinadas cores, tá? Então é algo sempre muito bom a gente prestar atenção nessas propagandas e como as cores funcionam. Bem, nessa parte da aula aqui, nós adentramos num outro aspecto, né, num outro tópico de gramática que nós vamos mostrar agora para vocês, que é, na verdade, uma revisão. Talvez muitas das cores, né, que existem por aí, as mais comuns, vocês já conheçam. Eu vou mostrar para vocês uma vez mais aí, vão anotando aquelas coisas que vocês desconhecem, tá? Vou mostrar aí uma série de cores para vocês anotarem e ampliar o vocabulário de vocês. Vamos lá? Red, red, vermelho. Blue, blue, azul. Green, green, verde. Yellow, yellow, amarelo. Orange, orange, laranja. Purple, purple, roxo, púrpura. Pink, pink, rosa. Black, black, preto. White, white, branco. Gray, gray, cinza. Brown, brown, marrom,
castanho. Beige, beige, bege. Gold, gold, dourado. Silver, silver, prateado. Então, nós vimos aí uma série de cores para ampliar o vocabulário de vocês, né? Algumas delas talvez vocês não conheçam, mas a maioria eu tenho certeza que vocês já depararam aí com essas cores em língua inglesa. Bem, eu também falei que as cores serviriam aí para vocês ampliar o vocabulário de vocês. Isso é um fato, tá? A gente aprende um idioma à medida que a gente vai aprendendo aí vocabulário, ampliando o vocabulário desse idioma, tá? As cores, obviamente, é um vocabulário muito importante em qualquer língua, na língua inglesa não é diferente. Bem, eu já adiantei para vocês que a ideia era aumentar o vocabulário, né? Agora vou mostrar duas palavrinhas que ao vocês juntarem com a cor, vocês ampliam ainda mais o vocabulário de vocês, tá certo? Repare que a gente tem as cores, né, padrões, né? Mas nós temos aquelas cores que são mais escuras ou mais claras. Por exemplo, o azul. Nós temos o azul mais escuro, o azul mais claro. Então nós vamos utilizar essas duas palavrinhas. Olha só, light significa mais claro, mais leve, tá? Inclusive a tradução da palavrinha light é leve, tá? Quando eu falo light, quer dizer mais claro. Então o tom vai ser mais claro. Por exemplo, aqui, ó, light blue, né? Azul claro, blue azul, light blue vai ser azul claro. Quando eu coloco qualquer outra cor, eu coloco a palavrinha dark, eu vou deixar essa cor num tom mais escura. Por exemplo, aqui eu tenho verde, green. Dark green quer dizer verde escuro, tá? Se eu colocar light na frente de green, vai ficar light green, que é azul claro, tá? Aqui eu posso utilizar com qualquer cor. Vamos tentar lá o vermelho. Vermelho, red. Vermelho claro seria light red. E se for um vermelho escuro, dark red, e assim por diante. Então, quando eu quero mudar a tonalidade da minha cor, eu posso utilizar light, quando eu quero deixar um tom mais claro, e o dark, quando eu vou utilizar um tom mais escuro, tá? Então, anote essas duas palavrinhas, light and dark. Ao utilizar qualquer uma delas antes da cor, eu vou deixar elas ou mais clara, um tom mais claro, ou então um tom mais escuro, tá certo? Então, vocês aprenderam as cores, agora com essas duas palavrinhas aqui, vocês vão multiplicar aí, né, a quantidade de cores que vocês conhecem, tá bom? Light, além de significar leve, significa também uma cor mais clara, até um tom mais claro. Dark quer dizer escuro, nesse caso aqui, condiz então com a sua função de deixar um tom mais escuro, essa cor ali, a cor que vocês escolheram, tá certo? Então essas duas palavrinhas vão ajudar vocês a ampliar aí bastante o vocabulário de vocês, tá bom? Bem, gente, nós falamos de tudo sobre as propagandas, né, as suas funções, como elas são utilizadas, os tipos de propagandas e, claro, como as cores são utilizadas dentro das propagandas, né? E, inclusive, nós vimos aí como aumentar o nosso vocabulário com as palavrinhas light and dark. Light para deixar claro e dark para deixar um tom mais escuro. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham anotado e não tenham ficado nenhuma dúvida relacionada ao que nós vimos na aula de hoje. E assim, a gente finaliza a nossa aula.